é coisa de tiozão da gráfica que usa o CorelDRAW X3 ainda pirateado lá na gráfica dele, que só tem uma máquina de impressão. Hoje, nesse episódio especial de 30 mil inscritos e também em comemoração ao nosso vídeo de número 200, eu vou analisar vários designs e já vou adiantar que a coisa vai ser feia hoje. Para você ter o seu design analisado, precisa entrar aqui no nosso Discord e ficar atento ao canal Avisos, onde eu vou avisar sempre com antecedência quando vai ter novas análises ou algum episódio onde eu refaço o design dos inscritos. Inclusive já tá para sair um novo episódio, então ativa as notificações para você não perder. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos. Eu sei que você pode estar um pouco perdido aqui, ainda não conhece as nossas salas de sabedoria, o balneário ou a nossa churrasqueira. Então vem comigo que eu vou te mostrar os seus novos aposentos e seja muito bem-vindo ao quadrante 28 Alpha. Agora bora para as análises e vamos ver o que a gente vai ter hoje. O nosso recrutamento para novos membros está oficialmente aberto. É só você clicar aqui nesse botãozinho e você vai ver os nossos 4 níveis. São 4 níveis diferentes, são vários benefícios e os membros, assim como os alunos, têm prioridade nas análises e no refazendo. É só ler todos os benefícios que vai ter aqui. Eu ainda vou adicionar mais alguns, que é a prioridade nas análises e no refazendo o design também. Aqui no Voider é o seguinte: Voider e Supremo são os dois que vão ter benefícios exclusivos. O Voider vai ter acesso às lives do curso Designer de Outra Dimensão. Só o Voider e o Supremo terão acesso a essas lives, ok? Além do canal exclusivo para membros, é uma sala VIP exclusiva para Voider e Supremo. Os outros 2 níveis também têm uma sala especial, mas não é a sala VIP. E o Supremo, além de todos os benefícios anteriores, também vai ter uma aula exclusiva de 1 hora comigo. Entra aí, clica no botãozinho para você ver todos os benefícios que você vai ganhar. Além de você ter aí os seus orbs ao lado do seu nome e a prioridade nas respostas dos comentários e durante as lives no chat também. O primeiro design é do Jasp. Pontos positivos. Nitidez. O seu design tem uma nitidez incrível. Isso inclui o foguinho que está atrás, o hambúrguer, essa plaquinha aqui, dá para ver os detalhezinhos da madeira. Cara, que fantástico isso aqui. Fantástico. Tem muita gente que não dá atenção nesses detalhes, mas isso aqui que você fez ficou brutal. Ficou no tamanho perfeito para essa placa aqui, tá? Ela não tá grande, não tá gritante, mas também não tá muito pequeno a ponto de ficar minúsculo. Você poderia ter aumentado um pouco mais a altura dessa placa, tá? Para dar um pouco mais de descanso em volta do nome. Mas a gente já vai falar dos pontos negativos, tá? Outro ponto positivo são os detalhes. Você colocou esse fogo ficou só no detalhezinho e esses sparkles aqui, essas faíscas, ficaram muito interessantes também. Além de esses outros detalhes da placa também. A sombra no texto, que ficou bem bacana, não ficou agressiva, não ficou exagerada, ficou bem legal, tá? E o último ponto positivo é você não ter usado o cifrão. Quem acompanha o canal sabe que o cifrão diminui a experiência do cliente, tá? Não especificamente dessa forma, tem outros detalhes por trás disso, mas quando você fala de preço, a pessoa sabe que é R$ 24,99 é o preço. Tem muita gente que fala, mas tem que colocar porque a pessoa pode não saber. Como que ela não vai saber, cara? É R$ 24,99 o quê? Boladas? Não, é o preço, todo mundo sabe disso. Então não precisa, porque o cifrão trata-se de preço. Isso gera dor no cliente, inconsciente, onde ele sabe que ele vai ter que tirar dinheiro do bolso para comprar aquilo. Isso de uma forma resumida, tá? Tem muitos detalhes por trás disso, mas é basicamente isso, tá? Pontos negativos. O ponto máximo aqui negativo nesse design é o seguinte: você aproveitou pouquíssimo o espaço que você tem. O lanche ficou pequeno, a placa ficou grande, você não tem espaço em volta do texto e esse preço aqui ficou totalmente aleatório ali, away. Não tem uma plaquinha, não tem uma tag, não tem um balãozinho, sei lá, você não colocou nada ali, não tem uma bandeirinha aqui, tipo um palitinho de dente enfiado no hambúrguer com uma bandeirinha aqui, uma bandeirola, onde está o preço dentro, por exemplo, tá? É só um exemplo. Aqui no canal tem um tutorial de hamburgueria, onde eu mostro, onde eu coloco uma tagzinha, onde eu preencho todo o quadro de uma forma que fique agradável, sem poluir. Vale muito a pena você ver. Mas esse é um ponto que atrapalhou bastante, que eu particularmente achei o ponto máximo
negativo no seu design. Você tem muito espaço, você tem um design interessante, uma qualidade interessante, uma composição interessante, mas você aproveitou pouco o espaço. Você pode aumentar aqui o hambúrguer, não se preocupa em deixar as batatas aparecendo ou não, a batata é só um adicional, é um plus, não precisa se preocupar em deixar ela aparecendo ao máximo, ela pode ser só um detalhezinho ali do lado, uma batata de um lado, um refri do outro, ou um molinho, por exemplo, aumenta grandão e pronto, tá? E aumenta o espaço em volta do texto também para não deixar ele sufocado, igual tá aqui. Outro ponto negativo, falta informações nesse design, falta colocar um pouco mais de informações mais interessantes para deixar o seu design mais preenchido, mais com cara de comercial e mais profissional também. Eu sei que é fictício, eu sei que é para você treinar, mas já vai se habituando a isso, porque o cliente, quando ele chegar para você, ele vai te dar uma tonelada de informações e você vai ter que pôr sem chorar, tá? Basicamente é isso. Coloca aqui um subtítulo, uma outra chamada, o site, o peça já, o WhatsApp, sei lá, coloca todas as informações que você sabe que o cliente vai pedir. E por fim, último ponto negativo é o equilíbrio de cores. Você não tem um equilíbrio de cores aqui, tá tudo muito quente, muito vermelho, muito laranja, muito amarelo. Isso acaba dificultando um pouco, atrapalhando um pouco a agradabilidade do seu design. Ele fica um tanto quanto pesado. Não sei se você vai conseguir entender isso. Além de outros detalhezinhos aqui que eu vou te falar também que são pontos negativos, tá? Essa questão das cores sem equilíbrio é bem complicado, tá? Você tem que tomar muito cuidado para não exagerar na quantidade de cores quentes ou frias, a não ser que realmente seja essa a sua intenção. O que no caso de um hambúrguer não é tão interessante que fique com essas cores tão pesadas assim. Só outros detalhezinhos aqui que são negativos, essa sombra aqui tá totalmente sem contexto, essa sombra aqui tá bem estranha no texto aqui. Aqui ficou legal. Poderia deixar ela ou para baixo ou para cima, não na diagonal porque não tem luz vindo daqui. Tá vendo onde que tá vindo a luz? A luz tá vindo daqui, ó. E a sua sombra, ela tá para lá. A sombra aqui, ela tá para cá. Se a luz tá vindo daqui, a sombra tem que estar aqui e não aqui. Eu já expliquei isso no outro vídeo aqui também, vale muito a pena você ver. Passando então para o design do Senhor Chocolate. Como é que é? Senhor Chocolate granulado. Pontos positivos. Fontes legíveis. Você usou aqui uma combinação de fontes legíveis, bem interessante. Essa fonte aqui, ela é legível, é interessante, mas tá meio amadora essa fonte aqui, tá? Essa manuscrita aqui, essa cursiva, tá? Não é manuscrita, é cursiva. Mas a gente fala dos pontos negativos depois. As fontes são extremamente legíveis, isso é um ponto muito positivo, tá? É muito importante que as fontes sejam legíveis, independente de qual combinação você faça. Outro ponto positivo são as cores complementares. O amarelo e o roxo são complementares uma da outra, tá? Dependendo da roda de cores que você estiver usando. São cores opostas e estão em tons ali próximos de serem complementares quase que em todas as rodas de cores. É legal, é interessante porque você tem uma combinação complementar. E por fim, último ponto positivo é esse pattern que você usou atrás. Obviamente você está falando de música, tem um pattern de notas musicais ali, é muito interessante, ficou bem sutil e muito bacana para esse contexto que você está criando, para esse clima de música que você está criando no seu design. Pontos negativos. Agora a gente tem aqui alguns detalhes muito importantes para serem falados. Começando por a distribuição dos elementos. Você não tem uma distribuição de elementos agradável. Você tem imagem, texto, 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 texto e detalhe. Isso aqui dá uma coisa bem monótona. Deixa o seu design parado, deixa o seu design chato. Não tem movimento, não é interessante, não é aquela coisa que você cria um envolvimento no cliente com o seu design. Isso é importante que você entenda, tá? Você tem um design onde a pessoa ela vai ler de cima para baixo e acabou. Claro que você tem a hierarquia que vai ser presente, laço, imagem e o resto das informações. É assim que ela vai ler. Então ela vai fazer o seguinte, ela vai ler presente, laço, imagem de uma música D e o resto das informações aí vai ser a escolha dela, porque não tem um nível claro de hierarquia para cada um dos elementos. Isso é um ponto negativo, tá? Você precisa guiar o espectador pelo seu design para entregar todas as informações de uma forma fácil para o seu cliente. E por fim, são os tons das cores. Você usou uns tons aqui não tão interessantes, tá? Você tem um amarelo aqui, você tem um dourado aqui com uma textura de ouro e você tem um roxo lilás atrás. Para música, não é tão interessante, tá? Não sei qual é o contexto do seu design, não sei qual é
o intuito dele, o foco dele, mas é algo que talvez não traga essa sensação, principalmente porque você está falando de presente. Tenta trazer o padrão, tá? Quando você não souber que cores usar, usa o padrão que você não vai errar. Qual é o padrão de presente? Vermelho e amarelo, ou vermelho e verde, que lembra o Natal, ou vermelho e dourado, ou vermelho, verde e dourado, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Vermelho e branco, vermelho e prata, dourado e prata, cores nesse sentido que lembram presentes. Outro detalhe sobre as cores: preto com roxo é uma combinação muito negativa, tá? Por quê? O preto é luto e o roxo ele está relacionado com assuntos fúnebres, ok? A não ser que seja esse o seu intuito de transmitir a ideia de funeral, de música para funeral, essa combinação não é aconselhável, tá? Beleza? Passando agora para o design do Stark. Stark, fantástico o seu design, tá? Bem profissional, bem interessante. Tem alguns detalhezinhos aqui para corrigir, para deixar ele melhor ainda. Obviamente, é design de social media, e design de social media a gente não trabalha tanto assim para deixar um design foda. A gente quer produção em massa, mas independente se é em produção em grande quantidade ou não, o seu design está muito interessante, ok? Pontos positivos: a qualidade da imagem, brutal, tem bastante nitidez, você tem detalhes sutis. Que detalhes são esses? Um ruído, eu não sei se você colocou o ruído, mas está me dando a impressão de que tem um ruído muito sutil ali no fundo, tá? Não sei se tem ruído, mas me dá essa impressão. E esse fato de parecer que tem algo sem saber que tem algo é o que deixa o design foda. Além disso, você tem essas sinuosas atrás que dá um pouco mais de movimento, um pouco mais de alegria pro design também. Obviamente, você tem desfoque de movimento. Não sei se é interessante, tá? Muita gente usa. No seu caso, ficou muito legal. Independente se tá dentro do contexto ou não, ficou muito legal, tá? Bem interessante isso aqui. E outro ponto positivo é a simplicidade do seu design. Você entrega a mensagem para o cliente e ponto final. Você não fica enrolando, colocando um monte de firula para o cliente ficar ali sem saber do que é que se trata e, enfim, ficou bem bacana esses pontos. Pontos negativos. Tem 2 pontos negativos aqui que eu quero que você dê muita atenção, tá? O primeiro deles é o seguinte: da mesma forma que eu acabei de falar no primeiro design, você não tem equilíbrio de cores. E essa falta de equilíbrio de cores deixa o seu design um pouco, não chato, não é essa palavra que eu quero usar, mas deixa o seu design, eu acho que a palavra mais interessante seria irritante. Por quê? Tons de amarelo em grande quantidade são irritantes. Porém, não é exatamente em tons de amarelo, são tons de laranja, o que traz uma ideia mais energética e, em excesso, também vão produzir esse efeito de irritação. Eu vi que você mandou um outro design também, parece que é companheiro desse aqui, e que também estava em uma quantidade de laranja gigante. Então, tenta equilibrar as cores para você conseguir dar uma harmonia mais interessante, trazer esse equilíbrio para deixar o seu design um pouco mais agradável, ok? Não é errado e não é ruim. Obviamente, tudo depende do contexto que você está criando, do clima que você está criando, da mensagem que você quer transmitir. Obviamente, não tem a continuação desse possível carrossel, eu não sei se é um carrossel, mas possivelmente é, e isso faz com que eu não consiga entender qual é o contexto. De todo modo, é importante que você tente equilibrar um pouco mais esse design para deixar ele mais interessante. Outro ponto negativo é o posicionamento das informações aqui, tá? Não é necessariamente um ponto negativo. É uma melhoria, uma dica de melhoria para o seu design, que deixaria ele mais interessante, com um fluxo mais interessante também, um fluxo melhor. Seria o posicionamento dessas informações aqui, do texto e da imagem. Subir essa imagem, porque o rosto dela vai ficar num ponto mais agradável, vai ser a primeira coisa que o cliente vai olhar. Depois, incluindo que ela vai estar apontando para baixo, você vai ter o texto na parte de baixo, de uma forma mais interessante. Ah, mas é que a imagem dela está cortada aqui. Não tem problema, coloca um gradiente aqui para o transparente, atrás do texto. Não tem problema fazer isso, fica bem interessante. Isso deixaria o seu design mais legal, deixaria ele mais interessante, ele com uma dinâmica melhor. E esse flare que você colocou aqui
não tem brilho atrás para ter flare na frente, tá? Toma cuidado com isso para não deixar o seu design amador, beleza? Passando agora para o design do João. Pontos positivos. Seu design é bem dinâmico, João. É o seguinte, tem bastante movimento, é bem legal, tá? Esse é o primeiro ponto positivo, tem uma dinâmica legal, você tem aqui o movimento dessa sinuosa, que tá um pouquinho tremido aqui, mas isso é o de menos. Você tem aqui o movimento desses açaís, tá bem legal isso aqui também. Você tem informações espalhadas em volta do açaí, o que dependendo não é tão interessante, precisa tomar cuidado com isso, mas você tem informações que dão essa dinâmica para o seu design. Outro ponto positivo é a imagem que você colocou no centro das atenções. Poderia aumentar? Poderia. Mas do jeito que tá, também tá interessante. Tá bem no centro, é a imagem que vai chamar mais atenção de todo o contexto. E o último ponto positivo, que não é um ponto positivo, mas também não é um negativo, é um alerta, que você tem o preço sobre uma cor quente. Todo o seu design está em cores frias, comparados com o amarelo, certo? Todo o resto, com exceção aqui do vermelho que está em cima do açaí, é cor fria. E a única cor quente que você tem é o que está embaixo do preço. Isso faz com que o seu cliente olhe sempre o que está em cores quentes primeiro. Então ele vai olhar isso aqui acima de todo o resto. E o contraste aqui também não está tão interessante, tá? Você não quer chamar atenção para o preço, você quer chamar atenção para o produto e depois para o preço. Invertendo essa situação, você fala inconscientemente para o cliente que o preço é mais importante. Então não faça isso, não é tão interessante, a não ser que realmente seja necessário e seja o seu objetivo. Pontos negativos. Organização dos elementos. Você tem vários elementos espalhados aqui de uma forma quase que aleatória, tá? Você tem o peça já o seu açaí, mas para eu pedir o meu, eu vou ter que saber qual é o telefone. E olha a distância que tá o call to action da informação que eu preciso. Eu tenho que passar pelo preço e o preço não é importante, ok? Outro ponto negativo é essa colher aqui aleatória que você colocou. Teria ficado mais interessante se você tivesse colocado ela aqui, por exemplo, derrubando esse leite condensado em cima do açaí, tá vendo? Criaria aqui uma ideia diferente, faria o cliente imaginar essa situação no açaí dele. Último ponto negativo, e aqui eu vou te chamar a atenção. Que sombra horrorosa! João, olha isso aqui, mano. Que sombra, mas não faz isso não. Faz isso aqui não, não coloca essa sombra, tá? Isso aqui é coisa de tiozão da gráfica que usa o CorelDRAW X3 ainda pirateado lá na gráfica dele, que só tem uma máquina de impressão. Não faz isso, tá? Não faz isso. Isso aqui é coisa de amador, tá? Não coloca esse tipo de sombra aqui, tá? Não faça isso de nenhuma forma, a não ser que seja ou para o texto, ou para algum detalhe específico, ou para coisas que estejam em cima. Por exemplo, isso aqui fosse um adesivo e esse adesivo estivesse em cima de uma mesa. Aí tudo bem, tem contexto, tá? Mas aqui não usa, apaga isso aqui, nunca mais usa essa sombra. Inclusive, eu falei isso em um dos últimos vídeos que saiu aqui do canal, sobre sombra sem contexto. É um dos erros que mata o seu design e deixa ele com a cara mais amadora possível. Passando agora para o design do Davidson, que é aluno do Como Vender Design como um Profissional. Davidson, melhorou pra caramba o seu design, tá? De uns meses pra cá você tá praticando, tá ficando foda o seu design, beleza? Tá muito legal, tá muito interessante, tem detalhes que precisam corrigir, mas eu já vou te falar. Pontos positivos. A modelo tá nitidíssima, brutal isso aqui, imagem com qualidade dá outra cara pro design, tá? Além dela tá nítida e com uma qualidade fantástica, com recorte fantástico também, não sei se é recortado, tá? Não tenho ideia se é recortado, porque tá vendo que ela tem aqui um verde no cabelo dela, parece que ela estava em um fundo verde, posso estar enganado, mas parece. Independente do que seja, parece que tá com um corte muito bem feito nesse design, tá? Além disso, ela tá olhando para o texto, exatamente para o ponto onde você quer que o cliente olhe. Ela tá olhando para cá, vai fazer com que o cliente olhe para cá também. Mais um ponto positivo, você tem uma hierarquia bem configurada aqui, tá? Você tem ela olhando para o primeiro ponto, que é o mais importante, saindo daqui, com exceção desse detalhe, tá?
ela vai olhar o preço, que o preço está grande. Lembrando que o preço tem que ser a última coisa que o cliente vai ver. Uma das últimas coisas, tá? Não precisa ficar minúsculo, mas também não precisa ficar nos primeiros níveis da hierarquia. Ele está aqui quase que maior do que o título. Então, promoção relâmpago, do que? Um combo disponível, do que? 30 almoços, 30 jantares, ok? Seria jantares. Acho que ficaria mais interessante, tá? Daria um aspecto mais legal, os jantares. E só daí é que você vai falar de preço. Porque assim a pessoa ela vai, promoção relâmpago, do que? Um combo disponível, do que? 30 almoços, 30 jantares. Ah, legal, quanto? Você vai respondendo perguntas. Por fim, último ponto positivo, detalhes fantásticos que você usou aqui. Você tem uma sombra muito sutil aqui, essa tarjinha aqui, essa faixinha passando por trás do braço dela. Você tem um ruído bem simplesinho, bem leve, bem sutil aqui na parte de baixo e na parte de cima. E você tem aqui esses elementos desfocados. É claro que poderia ter colocado num contexto mais interessante, né? Mas ficou legal, não tá estragando o seu design, beleza? Pontos negativos. Essas cores que você usou, que coresinhas chatas. Essas cores, elas são um tanto quanto velhas. Me dá essa sensação. Eu bato o olho nessas cores, eu sinto uma velhice. Parece que eu tenho, sei lá, 60 anos. Eu tô exagerando, tá? Tô exagerando para você entender. Mas é interessante que você use umas cores mais legais, umas cores mais dinâmicas. Por quê? O público para isso aqui, bem provavelmente, são pessoas que treinam, são pessoas de academia, são pessoas que têm uma vida ativa, uma vida saudável ativa. E colocando essas imagens me dá uma preguiça. Você tem ali a cor da preguiça ali atrás, que é esse verdinho meio bege, sei lá. E esses outros verdinhos aqui que é mais usado para farmácia e para coisas relacionadas a médico, ortopedia, terapia. Tenta melhorar essa combinação de cores, tá? E por fim, último ponto negativo são as cores extremamente fortes desses elementos dos lados. Esses detalhes aqui são o que me chamam mais atenção, tá? Eu olho primeiro para eles para depois olhar o resto. E não é interessante, tá? Você tem cores muito fortes nas laterais e cores extremamente fracas na parte de dentro. O que você poderia ter feito é mantido esse tom aqui, ó, para os verdes e o vermelho para os tomates. Teria ficado mais interessante, beleza? Passando agora para o design do Conitor. Não sei se é Conetor ou se é Conitor, mas eu gostei bastante desse design, tá? Mais dos detalhes do que da composição. Conitor é o seguinte, pontos positivos. Essa imagem é brutal. Imagem da experiência, porque você está falando de jogos, velocidade, segurança, está falando de internet e tá mostrando a experiência que o usuário, que o cliente vai ter, que é jogar, que é sentir aquilo que ele sente jogando. Fantástico isso aqui. Além disso, você tem esse fundo aqui brutal, não sei se você já pegou isso pronto ou não, também não importa. Importa que você usou, isso casa perfeitamente com a ideia de velocidade e internet. As cores também remetem a essa ideia de internet e velocidade. Brutal, ficou brutal isso aqui. Tá chegando num nível fantástico o seu design. Além disso, são os detalhes que você criou aqui, detalhes sutis que agregam muito valor ao seu design. Esse ruído que você colocou, esse brilho vindo do lado certo, porque tem brilho atrás dela, esse brilho brilha aqui, do outro lado tem uma sombra, brutal isso aqui também. Você também tem esse detalhezinho de brilho em volta dela, o que também dá essa ideia de velocidade. Poderia ter feito outro contorninho aqui também, porque isso aqui tá mais para contorno do que para brilho. E um pouquinho de flare ali dos lados, bem sutil, bem interessante também. Pontos negativos. A modelo tá olhando pro nada, absolutamente pro nada. Você poderia ter colocado ela olhando para alguma coisa aqui, talvez feito esse quadrinho aqui na retangular. Vendo? Na horizontal retangular, porque dessa forma ela estaria olhando para esse retângulo onde contém as informações, que é 400 megas, que eu acho que seria 400 mega e não 400 megas. Eu também sempre me confundo com isso aqui, tá? Mas eu acho que é mega. Não tenho certeza disso, mas eu acho que é mega. Fora isso, outro ponto negativo são as informações meio que aleatórias que você colocou aqui, tá? Você tem aqui o fale com um dos nossos atendentes ali num ponto aleatório, você tem a logo, eu acho que é a logo ali num outro ponto. Esse ponto até tá interessante, mas eu colocaria ele no final do design, tá? Para ser a última coisa que o cliente vai ver. Fora isso, você tem ali uma estrutura não tão interessante, tá? Poderia ter aproveitado melhor esse espaço que você tem, colocado esse fale com os nossos atendentes, talvez aqui um espaço maior, desse lado, do lado do logo, a imagem mais para cá, assim, com a cabeça virando para cá, virada para cá.
Enfim, é uma questão de estrutura isso aqui, tá? Junto com esse ponto negativo, nós temos outro ponto negativo que é a hierarquia. Você tem a imagem, da imagem eu vou para 400 MB, depois eu volto para o texto, depois eu volto para... Enfim, entendeu? É meio confuso isso aqui. Tem que tomar cuidado. Um ponto positivo aqui que eu acabei esquecendo de falar é a composição de cores, tá? Você tem um fundo frio e distante e uma cor quente na frente, trazendo toda a atenção para a imagem da experiência. Isso aqui ficou fantástico. Parabéns por essa escolha. Passando então para o nosso último design, é o design do Marcelo Inês. Pontos positivos. Aqui, meu amigo Marcelo, que trabalho difícil que você me deu agora, hein? Cara, pontos positivos. As imagens que você usou aqui são nítidas, fantásticas. Já, inclusive, usei essas imagens aqui há muito tempo, mas são imagens muito boas, tem uma qualidade fantástica. Isso faz com que o seu design seja bem profissional, tenha uma cara profissional quando você usa imagens interessantes. Outro ponto positivo, você tem alguns detalhes bem interessantes aqui, ó, de faíscas, aqui também de faíscas, alguns elementos ali por cima, e basicamente é só. Aqui, vamos passar para os pontos negativos. E agora, fudeu. Marcelo, vamos lá. Eu vou tentar aqui te dar o máximo de conselhos, de ideias para você conseguir melhorar e trabalhar melhor o seu design, tá? Porque você tem potencial, o seu design ele tá com uma dinâmica legal, tá bem interessante, mas você precisa melhorar vários aspectos para deixar o seu design mais interessante. E pode ficar tranquilo que eu não vou ser duro, não vou ser grosso que nem alguns caras é por aí não, tá? Aqui a gente não trabalha dessa forma. É o seguinte, primeira coisa, as cores que você usou são extremamente agressivas. Vermelho e preto são cores que são muito pesadas, principalmente porque se trata de pizza. Você está falando de pizza e pizza tem que ser um negócio divertido, legal, gostoso. E o vermelho com preto, cara, é muito pesado. Com amarelo, então, transmite a ideia de ódio. E aí é uma coisa que não é legal, principalmente se tratando de pizza. Lógico que você não está usando o amarelo, e sim a cor do queijo das pizzas é amarelo. Então é um cuidado que você precisa ter na questão de combinação de cores. Outro ponto negativo, você tem aqui, hoje é dia de pizza, tá? Toma cuidado com isso aqui. Sempre faça uma revisão de todos os textos antes de mandar para aprovação, antes de colocar no seu portfólio, antes de colocar em qualquer lugar, tá? Outro ponto negativo, você tem esse brilho aqui totalmente sem contexto, tá? Isso aqui atrapalhou eu ver a imagem com mais clareza, tá? Toma cuidado com isso aqui, não é porque tá na moda que você tem que usar. Toma bastante cuidado com isso, porque eu vejo muita gente fazendo isso. Tá na moda, é isso que deixa o design legal. Não, não é. Toma muito cuidado, porque nem sempre o que tá na moda é o que vai funcionar para o seu design. Aqui nesse caso não funcionou, mais atrapalhou do que ajudou. Então toma cuidado, como eu já falei acho que umas 3 vezes, tá? Outro ponto negativo, por que o alinhamento dessas pizzas tá aqui dessa forma? O que tem aqui que não pode ter pizza? Por que essa pizza aqui não tá grande, desfocada aqui desse lado para criar assim uma dinâmica mais interessante? Isso aqui eu não entendi, tá? Precisa corrigir, precisa ajustar bem isso aqui para deixar o seu design mais preenchido e mais interessante. Outro ponto negativo, você tem aqui um ícone totalmente aleatório, Pizza Hut. Por quê? Tem mais informações que eu preciso saber? É informação de tipos de temperos, por exemplo, molho, carne, queijo, lactose, glúten. Se for, você precisa colocar todos eles e colocar tipo um xizinho pro que não tem e um ok pro que tem. Por exemplo, é só uma sugestão, tá? E por fim, último ponto negativo. Margem! Coloca margem! Coloca margem! Colocar margem, cara, é de graça. Não precisa colocar essa margem. Olha quanto espaço você tem no seu design para usar essa margenzinha capenga aqui e aqui, ó. Isso aqui tudo bem, pode ficar perto da margem, não tem problema, mas não aqui no primeiro ponto. Coloca no cantinho assim, ó, bem pequenininho. Não precisa deixar ela elegante desse jeito, porque isso aqui não é importante, tá? Não precisa nem do meramente, pode só colocar imagem ilustrativa. Coloca aqui no cantinho, ó, pequenininho e maravilha. Dá atenção total para os outros textos. Basicamente é isso. Melhorando esses aspectos, ajustando esses detalhes, você vai ter esse design aqui mais interessante e mais agradável, mais profissional e que provavelmente vai dar mais resultado para o seu cliente. Eu quero agradecer a cada um de vocês que se uniram a essa família ao longo desses 2 anos e meio e agora fazem parte
de uma resistência que vai contra o sistema e que pensa de uma forma única e singular. Aqui é um lugar onde a toxicidade não é tolerada, onde todos vivem em harmonia e cooperam para o crescimento comum. Obrigado de coração. Sabe aquele seu amigo que está sempre perguntando o que você achou do design dele? Manda esse vídeo para ele. Deixa um like. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alvo.